Muito bem, vamos começar essa aula de exercícios, a quinta do curso, referente ao capítulo 11 do e-book de eletromagnetismo, parte 2. E estamos falando agora do tema que é radiação em antenas. Antes da gente fazer os exercícios especificamente, vamos colocar alguns tópicos de importância nesse capítulo, né? Primeiro, a gente verificou que os potenciais, ou seja, quando você tem cargas, né, e correntes, para determinação de campos de radiação, você resolve equações diferenciais não homogêneas, para as grandezas intermediárias. Quem são essas grandezas intermediárias? São quem chama as funções potencial. Existem dois tipos, o escalar e o vetor. E desses potenciais, você resolve para eles, e desses você extrai a grandeza final de interesse, que é campo, né? RH. Desse campo você determina as componentes que são os campos de radiação. Por exemplo, né, se você tem interesse em saber em potência irradiada por um radiador, daí você tem o vetor de Poynting, né? E daí a gente determina as características de emissão de um determinado radiador, né? Bom, essas equações diferenciais elas têm um aspecto muito parecido com a equação da onda, só que elas são não homogêneas, né? E elas são também acopladas, em princípio, né? Nós temos aí a equação que se obtém, né? As funções potenciais são potencial escalar, potencial vetor. Obtidas essas grandezas, você tem o campo elétrico, né? Ele é quase igual a menos gradiente da função potencial, mas tem um termo adicional que é a derivada no tempo do potencial vetor, então menos gradiente psi menos dAdt, e daí você tem para o campo B o rotacional de A. E do campo B você tem no vácuo ou no meio linear o H diretamente, né? Que vai ter essas grandezas, aí o campo de radiação e o vetor de Poynting. Então, quando você lida com cargas e correntes que emitem radiação eletromagnética, o que você precisa determinar é potencial escalar e potencial vetor. Essas grandezas satisfazem a equação diferencial da onda não homogênea, acopladas. Por exemplo, o laplaciano de psi, né? Tem um termo adicional, tem um termo que é a derivada do divergente de A, né? Só lembrando, né? E o que acontece é que isso aqui é não nulo, né? Menos ρ sobre epsilon. E da mesma forma, então essas funções, você tem que resolver essas funções. Você tem também a equação diferencial por laplaciano de A, mas aqui aparece um outro termo, né, que acopla essas equações, menos 1 sobre V2 D2A dt2, e aparece um termo que tem um acoplamento com o potencial escalar. Tem um gradiente do divergente de A mais 1 sobre V2 d psi dt. E aparece a não homogeneidade no segundo membro, menos μ vezes J, né?
pelas funções temporais. Então, as equações diferenciais que governam as funções principais, que são as funções potenciais escalar e vetor, são equações acopladas e não homogêneas. Okay? Então, é fácil resolver problemas se a gente desacoplar essas equações. Isso pode ser facilmente realizado. Por exemplo, né, o potencial vetor ele tem sua especificação do rotacional dada aqui, é uma imposição, né? E nós sabemos pelo teorema de Helmholtz que um vetor, que seria no caso o vetor A, ele vai ser completamente especificado se for especificado rotacional e o divergente mais uma propriedade na fronteira. Mas, em princípio, precisa de mais uma especificação. Eu tenho a liberdade de escolha do divergente de A sem alterar esse valor de B, porque B já está amarrado como sendo rotacional de A. Então, por isso que a gente tem a liberdade de escolher que é o divergente de A. Né? E nesse capítulo 11, o que evidencia, né, a relação entre causa e efeito é a escolha que a gente chamou do gauge, né, o calibre de Lorentz. O gauge de Lorentz é aquele que resulta numa equação da onda para não homogênea para A, ou seja, quando a gente faz isso aqui igual a zero. Né? Quando fazemos isso igual a zero, automaticamente esse divergente de A vai ser menos 1 sobre 2 derivada de psi, joga aqui. Então ficamos com duas equações desacopladas, né? Essa aqui você vai ter uma equação muito parecida com essa aqui, você vai ter Laplaciano de psi, né? Divergente de A é menos 1 sobre V2, de psi de TB para cá fica menos 1 sobre V2, D2 psi dt2 igual a menos ρ sobre epsilon, e Laplaciano de A é menos 1 sobre V2 D2A dt2 igual a menos μ vezes J. Então, obtemos essas equações diferenciais que são, na realidade, todas do mesmo tipo. Se você decompõe A em componentes cartesianas, cada componente cartesiano de A satisfaz a equação da onda do tipo equação da onda escalar não homogênea, né? Então, você tem 4 equações escalares não homogêneas aqui, muito semelhantes, todas idênticas, com a mesma estrutura, velocidade da luz no meio e a não homogeneidade que aparece. Nós mostramos que as soluções dessas equações são os potenciais retardados, psi de xt, né? Só recapitulando, que é importante saber, né? É importante saber a solução geral dessa equação, né? Integral, né, de ρ de x' t' sobre 4π epsilon módulo de x menos x'. Observe, a solução é idêntica em estrutura à solução do potencial escalar no caso estático, só que aparece o tempo t' aqui, e esse tempo t' é o tempo retardado, né? É o tempo t menos a distância entre o ponto de observação e o ponto onde está o elemento diferencial sobre a velocidade da luz no meio, né? Então, observem que você tem aqui o elemento dV', um ponto x', e você observa o efeito de uma perturbação, né? Num tempo t, eu observo isso aqui, mas só que para eu observar isso no tempo t, o que provocou, o que causou esse efeito, que está remotamente localizado, a uma distância módulo de x menos x', tem que ter ocorrido um tempo pouco anterior, certo? Que seria aquele tempo retardado, né, do tempo necessário a uma perturbação eletromagnética chegar desse ponto aqui. Que tempo é esse, né? É a distância sobre a velocidade da luz no meio. A distância x menos x', que é essa distância aqui. Esse é o vetor x menos x', o módulo dele da distância. Então, no tempo t é porque o que foi produzido no tempo t foi causado aqui, no tempo t menos essa distância sobre v. O potencial vetor tem a mesma solução. Então, isso é importante saber, né? Não que a gente queira derivar todas as expressões, mas
essas expressões aqui são importantes, o conhecimento delas, né? Porque são expressões que já vêm já do caso estático, são a mesma coisa, a mesma estrutura, né? Tempo que aparece a telinha, que tem um bi, né? Sobre 4π de distância. Observe, né? O gauge de Lorentz, que vocês têm que lembrar, é esse aqui. Divergente de A mais 1 sobre V2 dψ dt igual a 0. A gente falou também rapidamente no curso sobre um outro gauge, um outro calibre, em que o divergente de A é igual a 0, certo? Que é chamado gauge de Coulomb, né? Por que gauge de Coulomb? É porque a solução que aparece é a solução para o potencial escalar, né? Quando a gente faz divergente de A igual a 0 aqui, aparece uma solução que a gente já conhece, né? Se você usar o gauge de Coulomb e esquecer isso aqui, fica mais complicado calcular. Você tem que saber a solução do potencial escalar, mas o potencial escalar é fácil de calcular, porque ele vai satisfazer a equação de Poisson. Então, no gauge de Coulomb, né, o Laplaciano de φ igual a menos ρ sobre epsilon, a solução seria ψ de xt, é uma solução associada a um evento ocorrido no mesmo instante de tempo. É uma solução matematicamente possível, e aí a gente tem que reorganizar o potencial vetor, né, de forma que ele dê certo com essa, ou seja, com essa escolha, divergente de A igual a 0, né, e rotacional de B, rotacional igual a B, e psi dado para essa expressão, mas observe que aqui agora o tempo é o mesmo, ou seja, ele está falando que um evento longe está associado a uma causa no mesmo instante de tempo remotamente localizada a esse evento que está sendo observado. Isso matematicamente é possível, mas não evidencia a física, ou seja, a relação entre causa e efeito, o tempo que leva para uma propagação chegar de um ponto a outro. Então, por isso que esse gauge não é de interesse em termos de percepção física do fenômeno, né? Ele é uma solução matemática apenas, a gente nem determinar o potencial vetor nas condições se torna extremamente mais complicado, porque agora eu não desacoplei a segunda equação, né? Ficou só esse termo igual a 0, ficou esse termo aqui aparecendo. A gente teria que jogar essa solução aqui dentro e ver como é que ficaria a equação diferencial para A e determinar A partir daí, né? Certo? Então, por isso que a gente nem usa e não tem um significado, digamos assim, que a intuição física nos diz, né? Que as coisas levam tempo, né, para se propagar. Uma perturbação eletromagnética, ela se propaga com a velocidade da luz no meio, né? Então, o que nós temos aí? Importância. Expressões para os potenciais, né? São expressões conhecidas. O tempo é o tempo retardado, né? Precisa saber muito bem essas coisas aqui, certo? Saber alguns cálculos, por exemplo. Vou fazer um primeiro exercício que evidencia um pouquinho esse conhecimento que a gente tem aqui, tá certo? Depois a gente continua a nossa revisão para outras partes importantes desse capítulo 11. Vamos aí para esse problema. Aqui. Muito bem, temos aí problema 11.2, né? Só para a gente poder treinar os cálculos das coisas, né? Você tem aí um dipolo localizado na origem. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Fala que um dipolo localizado na origem, imerso no vácuo, dirigido ao longo da direção Z, com o momento de dipolo P igual a P0 por cima ômega t, gera um potencial vetor dado por isso aqui, né? Aqui é o tempo retardado, T menos R sobre C. Então ele está na origem, R é a distância do ponto de observação à origem. Então vamos determinar a divergente de A e utilizar a condição de Lorentz no vácuo para determinar o potencial escalar psi,
Certo? Então, qual o objetivo dessa questão, né? Treinamento de cálculo divergente sem saber a expressão por divergente, usando o nabla, que é uma expressão, é um operador que vocês têm que saber, né, a expressão dele, aplicar sobre A. Você vai ter aqui as derivadas, a gente vai calcular essas derivadas, né? E depois utilizar a condição de Lorentz também, ou seja, que conhecimento está se pedindo aqui? Você saiba a condição de Lorentz, né? Para determinar o potencial vetor desprezando o termo independente do tempo que aparece na solução. Então a gente vai ver como, de uma condição, a gente pode determinar o potencial escalar. Então vamos fazer esse problema, né? O primeiro, problema 11.2. Temos aí o dipolo, né, ele está na origem, tem um momento de dipolo variante no tempo, cosseno de ômega t, e já se antecipa que a solução para o potencial vetor dá isso aqui. Foi calculado isso no texto, π0 ômega P0 cosseno de ômega t', né, sobre 4πr. T' é o tempo retardado, T' é igual a T menos R sobre C, ele está falando do vácuo, né? Então observe, né? O dipolo está aqui num ponto, o dipolo é pequeno, é curto, então você está a uma distância R, e observando o efeito potencial vetor a uma distância R, no tempo T. Então, o potencial vetor no tempo T é associado ao evento ocorrido no tempo T'. Bom, primeira coisa, vamos calcular quem é o divergente de A. Sem usar, usando apenas a expressão para o nabla, que vamos lembrar que é um nabla, né? Dimensão do nabla é 1 sobre comprimento, ou seja, AR, vetores do lado esquerdo, operadores do lado direito, mais a θ sobre R d θ, mais a φ sobre R sin θ d φ. Ok? Aqui temos um vetor constante, parâmetros constantes e coisas que dependem de R. Aqui está uma delas e aqui está outra. Né? Então vamos lá, divergente de A é igual a 0 ômega sobre 4πr. Né? Temos um P que é um vetor, a gente tem que saber como fazer essa coisa direito. O R não sai, desculpa. Sobre 4π. Daí você tem divergente de um vetor vezes uma função. O vetor P0 cosseno de ômega t', que é uma função de R, sobre R. Então temos aí um vetor e uma função, que é essa função aqui. Divergente de uma função vezes um vetor, chamado de V, é F divergente de V mais V escalar gradiente da função. São as propriedades de operação, regra da cadeia do espaço dimensional. Então, V é um vetor constante, que é esse rapaz aqui, divergente de V dá zero. Então, isso aqui vai ser o vetor para o escalar gradiente da função, que é essa função aqui. Então, isso aqui vai dar μ0 ômega V, que é o P0, sobre 4π, produto escalar com o gradiente dessa função, que é a razão de duas funções, cosseno de ômega t'
sobre R. Então, resta o que? Calcular o gradiente dessa produto de funções de cosseno de ômega t' sobre R. Regra da cadeia, né? Uma função gradiente da outra mais a outra gradiente desta. Então, 1 sobre R, gradiente do cosseno, né? Mais cosseno gradiente de 1 sobre R. Quando a função é função só de R, então só tem a atuação da derivada em relação a R. Gradiente de 1 sobre R vai dar derivada de 1 sobre R dá menos 1 sobre R2 vezes a R, né? Menos a R sobre R2. Bom, quem é o gradiente dessa função de R aqui? É a derivada em relação a R dessa função, que a gente vai saber quem é, né? Então você tem gradiente de cosseno é derivada em relação a R disso, vezes a R da AR. Bom, derivada em relação a R, derivada em relação ao argumento. Vai dar derivada do argumento em relação a R. Então isso aqui vai dar derivada do cosseno dá o quê? Dá menos seno de ômega t'. Derivada do argumento vai dar um fator ômega, vai aparecer dt' de R. Se a gente olhar agora quem é t', né? T' é T menos R sobre C. Então, dt' de R vale menos 1 sobre a velocidade da luz. Então, isso aqui vai dar menos com menos dá mais. Né? Isso aqui dá menos 1 sobre R, menos 1 sobre C, aliás. Menos com menos dá mais. Vai ficar ômega sobre C seno de ômega t' a R. Ele está escrevendo assim, mas é seno desse produto aqui, né? Então, como é que ficou o nosso cálculo? Divergente de A, que é o que a gente quer, vai dar μ0 ômega P0 sobre 4π o gradiente produto escalar com aqui você tem, né? Cosseno de ômega t', gradiente de 1 sobre R, dá menos R sobre R2. Um sobre R gradiente do cosseno de ômega t', que deu isso aqui, né? 1 sobre R mais 1 sobre R ômega sobre C seno de ômega t' também a R.
Ver se está tudo certo aqui. Menos AR sobre R2. Lembrando que isso aqui é o número de onda no vácuo, né? Isso aqui dá um K0. Bom, então nós temos aí o nosso tem dois tempos, né? Divergente de A calculado. Verifique se não errei nada. Vai dar μ0 ômega P0 sobre 4π escalar AR, né? AR é comum, os dois termos, vai ter um termo que é 1 sobre R, vou chamar isso aqui de K0, K0 sobre R seno menos cosseno de ômega T' sobre R2. Então, vamos ver isso aqui tudinho, né? Ok. Deixa eu verificar se não tem nenhuma coisa errada aqui. Divergente de A. Acho que os sinais estão corretos, né? Menos 1 aqui, um pouco mais, isso aqui ficou menos mesmo. Então o termo em seno é mais. Aqui é positivo, esse termo aqui é negativo, porque esse termo aqui fica negativo. Então está tudo certo aqui. Então esse é o resultado final para essa primeira parte, né? Temos aí esse resultado, certo? De forma simples. Bom, a letra B é utilizar a condição de Lorentz, né? E a condição de Lorentz nós sabemos, acabamos de revisar, que é aquela em que divergente de A é definido, né? Escrito como, só revisando, Lorentz divergente de A, ele é proporcional à derivada no tempo do potencial escalar, né? Ou seja, isso mais 1 sobre a velocidade da luz no vácuo, que é 1 sobre C2, dψ dt, igual a 0. Então vamos usar essa condição de Lorentz para obter a função potencial. Letra B, né? Só a gente aqui. Utiliza a condição de Lorentz no vácuo para determinar a potencial escalar possível. Despreze os termos independentes do tempo que apareçam na solução. É isso que a gente vai fazer, né? Então, fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa equação, eu tenho divergente de A, acabei de calcular, então eu tenho que a derivada de π em relação ao tempo. Derivada parcial por quê? Porque π depende das coordenadas parciais também. É igual a menos C2 divergente de A. Então quer dizer que eu posso integrar essa expressão, né? A gente vai fazer uma integral indefinida, a gente vai esquecer possíveis constantes que aparecem na integral, é isso que a gente quer dizer, né? Então, podia falar, bom, é o valor no tempo de T0 a T, mas a gente faz integral indefinida. Integral, né, indefinida, certo? No tempo. Do divergente de A. Ou seja, não vai se preocupar com o valor inicial das funções temporais. Então é simples esse problema, é só fazer isso aí, só para ter mais ou menos uma ideia de como é que é a função escalar psi, né?
Então isso aqui vai dar integral. Só pegar isso aqui. Isso aqui é constante, né? Essa parte aqui. Essa parte é constante, sai da integral. M0 ômega P0AR. Zero ômega P0, né? Escalar R sobre 4π. E você tem integrais K0 sobre R. Integral de cosseno de ômega T', né? Descendo. E o segundo termo seria 1 sobre R2 cosseno. Né? T' é T menos R sobre C. Né? Posso fazer mudança de variáveis aqui e integrar em T', né? Então, dt igual a dt' no caso. Então não preciso me preocupar. Então isso aqui vai dar simplesmente 1 sobre ômega menos, né? Cosseno de ômega T', a integral disso, seno, integral do cosseno da seno, que vai dar, essa aqui vai dar 1 sobre ômega seno de ômega T'. Então, não nos preocupando com constantes que possam aparecer, valores iniciais, né, no tempo t igual a zero, isso aqui vai dar psi igual a menos C2, M0 ômega P0 escalar AR sobre 4π, menos, aqui vai ficar esse menos, vai ter um menos aqui, cancela, esse menos cancela com esse menos, então podemos apagar esse menos que tem ali. Você vai ter então K0 sobre ômega R, cosseno de ômega T', que é o termo de radiação, né? E que você teria 1 sobre ômega R2 é importante observar a dimensão das coisas, né? K0 tem dimensão de 1 sobre comprimento, então esse aqui tem dimensão de 1 sobre comprimento ao quadrado, que é a mesma dimensão disso aqui. Esse aqui tem dimensão de tempo, né? Certo? Então aparece aí 1 sobre ômega R2 seno de ômega T'. Esse ômega aqui cancela com esse. Temos aí a potencial escalar a menos de valores iniciais, né? Observe, C2 é 1 sobre μ0 epsilon 0. μ0 cancela, vai ficar P0 escalar a R sobre 4π epsilon 0. Epsilon 0 do potencial escalar, que a gente conhece, né? E aqui aparece o termo de radiação, que é o primeiro termo, K0 cosseno. E o termo que não representa radiação, como discutido no capítulo 11. Sobre R2. Tá? Observe que
faz sentido o resultado. Isso, o dipolo ele teria uma variação do tempo P0 seno de ômega T', né? Esse termo aqui é o termo do dipolo elétrico estático, P escalar R sobre 4π0R2. É o termo que apareceria no dipolo estático tradicional. Esse é o termo que aparece devido ao defasamento, né, das cargas que estão separadas a uma certa distância no dipolo. Então é por isso que aparece esse termo aqui, que é o termo que chama o termo de radiação. Bom, então aí está respondendo a questão 11.2. Essa, na verdade, é a questão 11.2. Muito bem. Bom, vamos prosseguir então na nossa revisão. A gente está falando sobre essa questão de gauge, Lorentz e Coulomb, então a gente fez um exemplo agora em que tem o gauge de Lorentz e o gauge de Coulomb. Bom, e o que mais? Se você vai para o regime harmônico, as coisas ficam mais simples de se fazer, né? Se as suas grandezas variam harmonicamente no tempo, né? Por exemplo, né, a densidade de carga, né? Que aparece nas integrais, potencial escalar, né? Essa função aqui, se você escreve ela como sendo no tempo t, né? T', né? Seria parte real de um fasor exponencial de j ômega t', né? E t' é o tempo retardado, porque ele sempre bota tempo retardado, porque é o que aparece na integração das expressões por potencial. T' menos a distância x menos x sobre v, né? A velocidade da luz no meio. Então o que vai aparecer aqui seria a parte real. Errou o fasor agora complexo. J ômega T' igual a T, né, no caso. E aparece aí exponencial de menos J ômega sobre V módulo da distância. Então aparece uma parte temporal, né? Lembrando que T é o tempo em que se observa o evento. E esse ômega sobre V é o número de onda no meio, né? Então, por exemplo, a função ρ ficaria O de x' T' igual a parte real, né, de uma função equivalente no espaço, menos j, uma dependência com coordenada, com a função de x', né, só lembrando, essa função também é a função de x' e de x agora também, né, e aparece a exponencial de j ômega t. Então, como todas as grandezas físicas vão ter o j ômega t, né, então a gente vai fazer só a dependência do fasor. Então, o nosso potencial escalar, nosso potencial vetor passa a ser agora expresso de forma por exemplo, potencial escalar vai ser o quê? Parte real do fasor psi reto de alto ômega t, né? Todas as grandezas passam a ser parte real do fasor
J ômega t, e daí nós temos então a solução para os potenciais retardados, psi x, é do tipo ligeiramente diferente, né? Vai ser ρ de x' fasor menos jk x menos x', então muda, né, a natureza, sobre 4π módulo e o potencial vetor também, tá? Fasor J de x', né? Aparece esse fator exponencial complexo aqui em todas as integrais agora. Mi aqui em cima, 4π, né? Agora, o que acontece, né? A condição de Lorentz muda, né? Divergente do fasor mais 1 sobre V2 derivada no tempo, que é J ômega sobre V2 psi reto igual a zero, né? Então a gente tem essa condição de Lorentz agora no regime fasorial, tá? O que mais, né? B fasor é rotacional de A fasor, né? Campo elétrico é igual a menos gradiente de psi reto mais menos DDT do A, que é menos J ômega A. Né? Uma forma de calcular o campo elétrico é essa, ou alternativamente eu determino B, de B eu determino H, fasor, né? E da lei de Ampère generalizada, que é, ou seja, longe da fonte, rotacional de H, igual a J ômega epsilon eu obtenho meu campo elétrico. Então basta, quando está no regime fasorial, basta calcular apenas o potencial vetor, que dele você tem o campo B, vetor de densidade de fluxo magnético, depois vai para H, e de H você vai para E. Você tem os campos. Né? A gente introduziu o método formal de determinação de campos, que é uma parte importantíssima. Né? Que a gente falou que, bom, basta que a gente determine o vetor radiação, né, para você saber os campos de radiação. A gente falou aqui, né, os campos importantes, você quando quer saber, né, a potência emitida por um radiador, né, você tem que olhar para os... A gente viu que a solução para os campos tem termos de vários tipos, né, mas seja V, um dos campos é OH, né? Então V ele vai ter termos do tipo exponencial de menos JKR sobre R, numa dada direção de espaço, certo? O vetor, né? Vamos falar das componentes do vetor, certo? Então vai ter termos menos JKR sobre R, vai ter termo do tipo menos JKR sobre R2, termo do tipo exponencial de menos JKR sobre R3 e assim por diante. Termo de mais alta ordem. O fato é que os termos, isso aqui é o que a gente chama de onda esférica, né? Você tem um fator exponencial complexo e a amplitude da onda cai com o inverso da distância. Esses termos caem mais rapidamente. Ora, se o vetor ele tem uma dependência dos tipos exponencial menos JKR sobre R, e o vetor H também, isso quer dizer que o vetor de Poynting, certo? Quando fizer o produto de E com H conjugado, S, vai ter uma variação, o vetor de Poynting vai cair, a densidade de potência vai cair com R1 sobre R2, certo?
Então, se você tiver termos de mais alta ordem, né, as componentes para o vetor de ponte vão cair mais rapidamente que o sub R2. Então, se você integra, né, você tem qualquer distribuição de carga ou de corrente oscilando, né, muito longe, se torna um ponto de carga, então você tem ondas esféricas. Então, se você quer calcular a potência que foi numa esfera de raio R, né, como a esfera aumenta com R2 e a densidade de potência cai com sobre R2, então a potência é conservada, a potência emitida, certo? É sempre, em qualquer esfera, vai ser a mesma, qualquer região esférica. Então, por isso que nosso interesse é nos campos de radiação, né? Existe um método formal de cálculo desses campos de radiação. Qual é o método formal? O método formal de cálculo de campo de radiação é aquele que usa o vetor radiação, a partir do qual você tem, para dar a distribuição de corrente, você calcula esse vetor radiação, e desse vetor radiação você obtém os campos de radiação E-rad, né, e H-rad. Então a formulação é essa que a gente vai colocar aqui de forma bem simples, né? Então, o vetor de radiação, a expressão dele, dada a distribuição de corrente, o vetor de radiação é simplesmente calculado por essa expressão aqui, integral de volume, uma distribuição de corrente, esse fator exponencial de JK, x' escalar a R. Quem são esses parâmetros que aparecem nessa expressão? Então aqui tem uma distribuição de corrente ocupando uma região finita de espaço em torno da origem. X' é um ponto onde está o nosso... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, peraí. Aqui está a nossa distribuição de corrente, nosso sistema de coordenadas. Essa distribuição está localizada em torno da origem, né, do sistema. Então, um elemento de volume dV' está localizado, como sempre, no ponto x'. Você quer observar um efeito a uma certa distância, né? Só que essa distância não aparece na expressão, mas o que aparece é o vetor direção, né, do espaço onde está essa distribuição. Então, esse vetor subtende um ângulo azimutal φ e um ângulo polar θ, e ele está na direção do AR. Então, é assim que você calcula o vetor de radiação. É calcular essa integral em que aparecem esses parâmetros. Primeiro, volume diferencial onde tem o elemento de corrente. Aqui tem o elemento de corrente J, né? Nesse ponto. K é ômega sobre V. X' é o vetor que dá a localização do elemento de volume. E a R é o vetor que dá a direção do espaço onde você quer observar o efeito. Então, calculado o vetor radiação, a gente mostrou nesse capítulo que esse vetor pode ser, calcula o vetor, acha as componentes do vetor, entre elas a componente transversal. Então esse vetor vai ter uma componente que é ortogonal à direção de radiação. Chamar essa direção aqui, onde quer que ela esteja, né, de NT. Né? Ou seja, o vetor radiação vai ter três componentes. Uma delas está na direção transversal, chamada de NT. E o restante está ortogonal a NT, que seria a direção radial. Então tem a parte transversal e a parte radial. Obviamente, no sistema de coordenadas esféricas, NT vai ser escrito como Nθ mais Nφ a φ. Enfim, determinado NT, a gente facilmente obtém expressões, né, para o vetor radiação e para o campo magnético de radiação, né? Nós temos essas expressões aqui, H-rad igual a JK
NT vetorial AR. Essas expressões, num exame, a gente dá a expressão, né? O método normal diz, bom, NT é dado para essa integral, certo? E dessa integral você calcula o campo de radiação que é dado por essa expressão sobre 4πr exponencial de menos JK R, né? E o campo E de radiação seria simplesmente, se vocês calcularem, né, a relação entre EH e a impedância de onda no meio, certo? Pega a amplitude de um e a amplitude de outro, isso aqui vai dar exatamente, eu vou escrever aqui rapidinho, certo? Só para a gente olhar isso direito, mas o campo E de radiação dá essa expressão aqui. Menos J ômega, ou seja, a parte transversal, né, do vetor radiação, certo? Menos J ômega mi NT. NT é uma réplica, né, está na direção do campo E de radiação. Exponencial de menos JKR sobre 4πr, né? Certo? É claro que o campo dessa distribuição tem outras componentes, mas as componentes que sobrevivem a longa distância são aquelas que irradiam, né? E a potência que sai daquele centro, daquele volume, né, é sempre constante, a potência irradiada, né? A potência ativa, né? Olhando para essa expressão aqui, observemos que eu posso definir aí um vetor de onda K, né, um vetor radial, na direção radial, né? Se eu chamar isso aqui de uma amplitude variável vetor E, né? Chamar esse vetor aqui de E0, não quer dizer que é uma constante, o vetor E0 é uma função de R, é isso aqui, ó, menos J ômega mi NT sobre 4πr. Então, o campo de radiação vale E0, que é uma função de R, né? Está embutido aqui, tá? Função de R. Exponencial de menos JKR. Né? Não vamos esquecer, isso aqui tem a função inversa que é importante, né? Sobre R, né? O campo H de radiação, se vocês olharem, né? Pode ser escrito assim, o H de radiação igual a, eu posso modificar a posição, vai ficar menos JK vetorial, observe, né? K vezes a R eu chamei de vetor K. Então vai ficar menos JK vetorial NT sobre 4πr exponencial de menos JKR, né? Certo? Eu posso agora expressar, né, NT sobre 4πr. Aliás, deixa eu retroceder aqui. Não vou chamar isso aqui de KR, não. Vamos deixar o próprio AR aqui, porque fica mais fácil de perceber a forma canônica, né, da onda plana, né? Deixa assim mesmo. Menos J K AR vetorial, que é o vetor unitário na direção do vetor K, certo? Então, NT sobre 4πr é sobre menos J ômega mi, né? É 0 sobre menos J ômega mi. Então, se eu jogar isso aqui, vai ficar, só para a gente ver, né? Que o campo de radiação H-rad é igual a
Menos J cancela, vai ficar K sobre ômega mi, AR, vetorial é zero, exponencial de menos J, KR. O que é isso aqui? Ora, K é ômega raiz de mi epsilon, isso aqui é ômega mi, então vai ficar K sobre ômega mi vai dar raiz de epsilon sobre mi, que é 1 sobre a impedância de onda do meio. Então temos aí uma forma tipo canônica, 1 sobre Z, AR, vetorial é zero, exponencial de menos J, KR. Então, em resumo, olhando, tá certo? Nosso conhecimento anterior, eu tenho aí, determina-se o N dessa expressão. Vou sumarizar aqui, certo? Parte 1. N vale aquela integral de dv', J de x', exponencial de menos JK, aliás, precisamos de mais JK, x' escalar R. Vetor, escalar R. Daqui você pega a componente transversa, calcula o campo elétrico, radiação, chama ele de E0, vetor exponencial de menos J, KR, em que E0 é aquele vetor que está bem aqui, menos J ômega mi em T sobre 4πr, está aqui, certo? Calcula esse vetor. Calcula H de radiação. Na forma canônica é AR, vetorial é zero, menos J, KR. Daí calcula o vetor de Poynting, radiação, S-rad, 1/2, de E-rad, vetorial H-rad. O que isso vai dar, Vetorial H conjugado, certo? Lembrando, esse aqui está faltando só um Z aqui embaixo, O que vai dar? Impedância de onda vai dar 1 sobre 2Z módulo de E0 ao quadrado, JKR, conjugado aqui, cancela, fica isso aqui. E o que é módulo de E0 ao quadrado? Super fácil, É um módulo disso aqui ao quadrado, isso aqui vai dar módulo essencialmente 1 sobre 2 vezes a impedância de onda. É claro que a gente pode calcular tudo em termos de alguns parâmetros e obter expressões, certo? Mas vai dar ômega mi ao quadrado, módulo de NT, essencialmente o ator principal nessa história é o NT, O módulo dele, aqui vai ficar 16π2R2. Então, o vetor de Poynting, a gente pode calcular essas constantes, aí vai dar expressão em termos de aqui dá 32, a gente pode calcular essas coisas, isso aqui vai dar S-rad, em termos de compêndio de onda, Z impedância de onda sobre 8 lambda ao quadrado, expressão simples, módulo de NT ao quadrado, certo? Desculpe, ZNT ao quadrado sobre 8 lambda ao quadrado, R2, AR, daí nós definimos a intensidade de radiação, isso aqui é a componente radial do vetor de fonte, SR,
Então você vê, bom, olha no ângulo sólido, a quantidade de potência emitida nesse ângulo sólido, né? E diz que essa quantidade de potência irradiada simplesmente é R2, é a área, né? Componente radial, SR. Isso aqui é a intensidade de radiação de ômega, né? Então você tem um parâmetro que independe da distância, né? Então U vai ser simplesmente SRR2. Então é watts por estero radiano, né? Que é a unidade de ângulo sólido. Então SRR2 é simplesmente essa quantidade aqui, você tem intensidade de radiação. Então são as coisas que a gente usa, né? Os parâmetros que caracterizam a potência irradiada. Então seria a impedância de onda quadrado do NT ao quadrado sobre 8 lambda 2. Tá? Certo? Eu vou calcular algumas coisas aí com isso. Né? Potência irradiada é baixa integral no ângulo sólido. Potência irradiada no espaço, PRAD, integral no ângulo sólido da intensidade de ômega. Tá? Essa é a formulação que nós temos. Certo? Então observe, né? Com esse formalismo, basta calcular o vetor radiação. Né? Vetor radiação, e com ele tudo a gente obtém, né? Os campos, potência radiada e entre outros parâmetros. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre antenas, né? Mas vamos calcular um pouquinho para algumas situações, né, típicas, como calcular isso aí. Então, tudo começa com o cálculo desse parâmetro. Muito bem, vamos fazer aí um probleminha aí. Isso aqui seria 11.3 no caso, né? Isso aqui está errado. 11.2, esse é o próximo problema, 11.3. Determine o vetor radiação para um dipolo elétrico localizado equivalente a um elemento de corrente IDL. Determine esses parâmetros, né? Esse de radiação a gente vai falar já já, mas vamos começar aqui, né? Um elemento de corrente, né? Depois a gente vai fazer para mais de um elemento de corrente e ver qual é a ideia, certo? Quais são os campos de radiação eletromagnética? Qual é a intensidade de radiação? Qual é a resistência de radiação? Depois vai fazer para essas outras coisas aqui. Vamos fazer alguns desses casos aqui. Vou fazer algum desses aqui, certo? Quando tem mais de um elemento, né, como a gente faz a integral, etc. Certo? Bom, vamos começar com isso aqui mais simples. Bom, então esse é simples, né? O dipolo elétrico, ele é equivalente ao elemento de corrente IDL, ele está na origem, né? Certo? Então eu boto o meu sistema de coordenadas da forma mais conveniente possível, né? Vamos aqui fazer temos aí um elemento de corrente localizado extremamente pequeno, né? Então aqui está a geometria, o vetor diretor é esse aqui. Então o vetor radiação é o que, né? N com integral de volume, essa é a definição mais geral. J de x', JK x' escalar AR. Né? Olha, quando o elemento é localizado, ele é tão pequeno quanto você possa imaginar, né? Então o J dV', ele se torna IDL'. Então nesse caso a integral seria integral de linha, né? Integral de linha ao longo de toda a extensão do filamento de corrente, no caso. Exponencial de JK x' escalar AR. Bom, mas só que nesse caso, o nosso elemento de corrente ele tem um tamanho
muito pequeno, certo? Então, essa integral aqui resulta na própria quantidade I vezes D, né? IDL, ou seja, o comprimento dele, né? Para não confundir muito, vamos chamar esse IDL de um comprimento fixo qualquer, certo? Chamar esse DL, ou seja, o elemento ele já é um DL, né? Um DL pequeno. Chamar esse DL de um, para não achar que é elemento de integração, certo? Chamar de um vetorzinho D, certo? Então, esse vetor IDL nada mais é do que I vezes D, onde D é muito pequeno em relação a qualquer escala que a gente possa imaginar. Então, isso aqui vai dar ID. Essa integral vai ser aonde, né? Ora, x' é praticamente igual a zero, então é só fazer x igual a zero aqui. Então, o N já dá esse resultado aqui. N é o próprio ID, o vetor radiação. Né? Que é o vetor, se D é o vetor DAZ, que é um toquinho de comprimento D, certo? Então, o vetor radiação vai ser N igual a ID AZ. Então, se você olhar, né, o vetor radiação, quem é a componente transversal desse vetor, né? Aqui está o vetor radiação, ID AZ. Né? A componente transversal é essa componente aqui. Né? Ou seja, a projeção dele nessa direção, que é ortogonal a R, né? Esse vetor AZ, ele tem duas componentes. Uma delas é na direção radial. Na direção azimutal não tem componente. Tem uma na direção do ângulo do vetor polar, né? Esse ângulo aqui é θ. O vetor polar está apontando para cá, certo? É θ. Esse ângulo é π sobre 2. Então, o ângulo é π sobre 2 mais θ. O cosseno de π sobre 2 mais θ dá menos seno de θ. Então, isso aqui é cosseno θ a R menos seno θ a θ. Então, o N, né? Ele é dado por ID cosseno θ a R menos ID seno θ a θ. O N é dado por isso, mas ele decomposto é dado por isso. Aqui é a componente radial e essa componente transversal. Então, o N transversal está diferente. Eu perdi o vetor radiação, deixa eu ver. Então, o vetor radiação é esse aqui, o vetor radiação transverso é menos ID seno de θ a θ. Daí você tem quem é o campo E de radiação. É dado por, acabamos de fazer aqui, né? É de radiação, está aqui, ó. Menos J ômega μ sobre 4πr. Isso aqui é o nosso zero. Se eu soubesse aqui o CH, né? Então, menos J μ nt sobre 4πr. Menos J ômega μ sobre 4πr vezes nt, menos id seno θ a θ, né? Isso aqui vai dar rad J ômega μ i d seno de θ a θ
sobre 4πr, que é o campo H radiação, é a R vetorial, esse vetor, sobre a impedância de onda. Quem é a R vetorial θ? Na sequência cíclica, o primeiro é o vetor a R, o segundo é a θ, o terceiro é a φ. A R vetorial θ dá a φ. Então, isso aqui sobre Z vezes a φ. Então, vai dar J, ômega, mi, I, D, seno θ. A φ sobre impedância de onda do meio, 4πr, menos J, K, R. Quem é a intensidade de radiação? Bom, quem é o vetor de Point? S, rad, vai dar, sem fazer nada, módulo disso aqui ao quadrado sobre 2Z. Módulo disso aqui ao quadrado, dá ômega mi ao quadrado, ômega mi d seno θ. Tudo ao quadrado. 1 sobre 2z, módulo disso aqui ao quadrado. Né? Desaparece todos esses fatores vetoriais aí. A θ vetorial a φ dá quem? A R, né? O segundo vetorial o terceiro, dá o primeiro. Então, o produto vetorial de θ com a φ dá uma direção vetor de Point, né? Que está aqui, qual foi o vetor R. Intensidade de radiação é quem? É o termo que não tem o sobre R2, é o termo que sobra aqui. Intensidade de radiação é 1 sobre 2Z, sem calcular, né? Só calculando aqui. Ômega mi I D seno de θ sobre 4π ao quadrado. Então eu tirei 1 sobre R2, eu tenho minha intensidade de radiação. Certo? Bom, resistência de radiação. Só lembrando, né? Bom, o que a gente precisa fazer aqui, né? A gente precisa calcular, por definição, né? A gente calcula a potência radiada, irradiada, aliás, né? Potência per rad, a potência irradiada, e diz que isso é 1/2 da resistência de radiação módulo de I ao quadrado. Então, a gente faz isso. Calcula dessa expressão a potência irradiada no espaço, né, no ângulo sólido subtendido pelo espaço, 4π. Calcula isso aqui. Certo? E aí você tem a resistência de radiação. Vamos fazer essa conta. Né? Certo? Fazer sem olhar a forma, sem olhar, vamos simplesmente usar conhecimento básico. Vamos calcular. Bom, então, primeira coisa, né? A potência irradiada no ângulo sólido 4π vai ser a integral de U de ômega. Lembrando, né? De ômega é a diferencial de ângulo sólido, que é seno de θ de θ de φ. Aqui essa função angular depende do seno ao quadrado, né? Não depende de φ. Então, isso aqui já vai dar 2π, integral de 0 a π, né? Porque θ varia de 0 a π e φ de 0 a 2π, né? Certo? Então, deu 2π integral em φ, integral de 0 a π de seno de θ, fiz essa função U, que é 1 sobre 2z,
Daí tem outras constantes. Ômega, mi, i, d sobre 4π ao quadrado, seno ao quadrado de θ, dθ. Eu ainda não fiz as continhas aqui, a gente vai fazer daqui a pouco, certo? Tem pedaço de onda, né? Tem ômega mi, certo? Parece como de onda, se quiser botar um epsilon aqui, né? Bom, enfim. Então, se tem a potência irradiada, vai ser 2π com 4π fica 1/2, então esse aqui vai dar 1 sobre 8π, com 2 dá 4π ao quadrado, com 2π dá 1 sobre 8π, com 2, 1 sobre 16. Pedaço de onda, ômega mi e d ao quadrado. Na verdade, isso aqui é módulo, viu, pessoal? Eu esqueci de fazer direitinho, né? Mas isso aqui no fundo é módulo ao quadrado, tá? Então esse i pode ser complexo, pode ser um fasor, né? Ômega mi d ao quadrado, módulo. Eu botei ele como módulo aqui dentro. πz, né? Daí tem a integral da função seno ao cubo. Então temos aí integral do seno ao cubo, né? Vamos calcular. Isso aqui é aquele artifício, né? Integral de seno ao quadrado. Que é 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Da integral do seno menos a integral de cosseno ao quadrado do seno, né? Integral do seno dá menos cosseno, né? De 0 a π, ou de cosseno de π a 0. Invertendo limites. Integral de cosseno ao quadrado dá cosseno derivado a seno, cosseno ao cubo, derivado a cosseno menos seno. Não dá menos cosseno ao cubo. Ou cosseno ao cubo de π a 0. Sobre 3, no caso. Que dá cosseno menos cosseno ao cubo. E π tá zero. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar ângulo zero. Isso aqui dá 1 menos 1/3, que dá 2/3, menos, em π vai dar menos 1, menos 1, botar assim, menos 1 menos 1/3, né? Em π dá menos 1/3, né? Menos 1 menos menos 1/3, menos 1 mais 1/3, né? Isso aqui dá mais e menos 2/3, vezes 2/3, isso aqui vai dar 4/3, né? Só batendo, isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 2/3. 6 menos 2, 4/3, bateu, né? Então, resultado. Isso aqui vai dar potência irradiada, P-rad, vai ser igual a 4/3. 4 com 16 dá 1/4.
com 3 dá 12, 1 sobre 12π. Impedância de onda do vácuo, né, digamos assim. Ômega b d ao quadrado. Módulo de I ao quadrado. Espero que eu não tenha esquecido nada. Então, 4/3, recapitulando aqui. 4 por 16 dá 1/4. 16 dá 12. 12π, certo? Isso aqui tem que ser adimensional para essa conta estar certa, né? Aliás, vamos ver se está, né? Isso aqui, por definição, é um meio da resistência de radiação módulo de E ao quadrado. Certo? Então, nós temos aí que a resistência de radiação vai ser eu esqueci. Acho que eu fiz alguma coisinha estranha. Não, talvez esteja certo, né? Tá certo. V2 sobre E. Bom, essa radiação vai dar 1 sobre 6π ômega md ao quadrado sobre Z. Vamos calcular isso aqui um pouco mais para ver se a gente pode ter alguma em relação à impedância, né? Vamos ver direitinho aqui. Ômega sobre C, vamos botar, a gente está no vácuo, né? Igual a K. Então, ômega é igual a K vezes C. E K, por sua vez, é 2π sobre lambda. 2πc sobre lambda, né? Então, nós temos aí ômega mi, ômega 2, ômega mi t, por enquanto, vai dar 2π c d sobre lambda. Dois π sobre lambda, né? 2πc sobre lambda, ômega, cai o ômega sobre c, certo? Então vai dar ômega igual a 2πc sobre lambda vezes d vezes mi, né? Certo? Então tem um número adimensional aqui. Isso aqui, por sua vez, C é 1 sobre a raiz de mi epsilon vai dar 2π mi sobre raiz de, na realidade é mi0, né? A gente está falando vácuo, raiz de mi0 epsilon 0 d sobre lambda, né? Isso aqui vai dar 2π d sobre lambda do vácuo, na realidade, né? Impedância de onda do vácuo, certo? Z0. Isso aqui, na realidade, é Z0, né? Então, vamos ver se está tudo certinho aqui. Então, resistência à radiação vai dar 1 sobre 6π. Esse ômega md deu isso aqui, né? Então, é A ao quadrado, vai dar 2π ao quadrado. Ômega md vai dar 2π ao quadrado, d sobre lambda ao quadrado, Z0 ao quadrado sobre Z0. Então está correto, a dimensão está certa, né? Dimensão de impedância. E aí nós temos a resistência de radiação da ordem d sobre lambda. Isso aqui vai dar 2π π ao quadrado com π, dá π 4/6, 2/3, 2π sobre 3, d sobre lambda ao quadrado, impedância de onda do vácuo, que nós sabemos que vale 120π, né? Então, se quiser ainda destrinchar mais ainda, isso aqui vai dar, verifique depois, né? Vai dar um π ao quadrado aqui,
120 por 3 dá 40, com 2 dá 80. Dá 80 π2 d sobre lambda ao quadrado ohms. Onde essas dimensões têm que ser iguais, né? Isso aqui em ohms, certo? Então, isso aqui é da ordem de 10, né? 9, né? 10 dá 800 vezes esse fator aqui, mas esse fator aqui é para ser pequeno, né? D sobre lambda é muito menor que 1. Então, esse pedaço pode ser pequeno dependendo desse fator, né? Certo? Então, observem que a gente tem que sempre dar uma verificada para ver se as dimensões estão corretas. Na prova eu posso pedir para vocês expressarem da forma mais simples possível e mostrar em função de D e de lambda, né? Então você tem que saber manipular esses parâmetros, né? Relação entre frequência, número de onda, comprimento de onda, velocidade da luz, todos esses parâmetros tem que saber direitinho, certo? Para poder destrinchar esses parâmetros, né? Ok? Bom, vamos prosseguir com nossos exemplos aí, nossos exercícios. Vamos tentar fazer esse 11.3, né? Só para a gente ver o grau de dificuldade para calcular um vetor de radiação desse, né? Vamos fazer o dipolo magnético localizado na aproximação em que K0A é pequeno, certo? Então vamos ver como é que isso se dá. Muito bem, vamos ler o enunciado com calma. Vamos lá. Determine o vetor radiação para o dipolo magnético localizado na aproximação em que o número de onda no vácuo vezes A, que é o raio do dipolo magnético, que é um espira circular, né, é pequeno. Então nós temos aí o nosso dipolo circular. Eixo Z. Aqui está nosso vetor posição. E aqui você vai ter o sistema de coordenadas. Vou botar assim. Talvez assim, fique melhor. Tá? E aqui tem um elemento do nosso sistema. Vou botar aqui talvez. Bom, isso aí está a geometria que a gente precisa. Vamos lá. Digamos que esse seja um x, y, z. A primeira coisa é o vetor radiação. É o vetor posição x e, obviamente, tem aqui o vetor radial. Subtende um ângulo polar θ e um azimuth φ. Eu vou botar aqui, né? Esse x subtende um ângulo polar θ, azimuth φ. Aqui está um elemento da espira, né? Subtendido pelo ângulo azimutal φ', né? Certo? Que é a medida do eixo x, certo? Aqui circula a corrente I, né? Então nós temos aí, na realidade, o vetor radiação, a expressão geral é integral dV', né? J de x', exponencial de j k x' escalar r. O que nós temos aí, né? Bom, na aproximação em que o seu volume é uma espira, né? Isso aqui se transforma no integral de linha. Aqui vai ser uma integral fechada. Esse caminho C da espira. dl linha com uma correntezinha constante. E você tem esse fator aí para calcular.
Bom, dl' é esse elementozinho diferencial. dl' vale A, o ângulo dφ' vezes o Aφ'. É tudo linha. Linha quer dizer que são variáveis, certo? X' é a posição desse elemento. X' é um vetor cujo módulo é A. Então, na direção radial em cilíndricas. Esse vetorzinho aqui, AR'. Então, temos todos os elementos para calcular a integral. Integral, então, quer dizer que o φ' varia de 0 a 2π. Então, ele vai ser I, o A, que vem do dl' sai da integral de 0 a 2π, dφ', né? Aφ', você tem esse fatorzinho aí, JK, X' escalar AR, né? K na realidade é K0, né? Então você tem aí o argumento da exponencial é K, X' escalar AR, que é na realidade o K0, X' vale A, AR', todo escalar com o vetor AR. Vocês já veem o que isso vai dar, mas o fato é que isso aqui é da ordem de K0A. Né? Então a exponencial nada mais é do que exponencial J K0A AR', todo escalar com AR. Como isso aqui é muito pequeno, né? K0 é muito menor que 1, esse termo como todo muito pequeno, então a gente pode usar uma aproximação em primeira ordem. A aproximação mais simples seria aproximação, isso aqui igual a zero, né, praticamente, né? Daria 1 o resultado. Mas a gente vai fazer em primeira ordem. A derivada da exponencial é ela mesma, então isso aqui é aproximadamente 1 mais o argumento, que é a correção em primeira ordem dessa aproximação. 1 mais J K0A AR', escalar AR. Certo? Aí fica fácil de calcular essa integral, né? Caso contrário, fica meio complicado, né? Porque vão aparecer funções cosseno, porque por escala aqui vai aparecer cosseno de filinha, né? Exponencial de cosseno pode ser calculado de forma exata, mas a gente não tem essas ferramentas aqui. Esse cálculo deve dar função de Bessel, já conhece, né? Mas não é o que a gente pretende fazer aqui. Vamos fazer de forma aproximada. Aí o vetor radiação vai ficar N e A dφ' Aφ', né? Daí vai ter integral de 1, né? Tem uma primeira integral que seria a integral de 0 a 2π dφ' Aφ' vezes 1 mais JK0 integral de 0 a 2π JK0 lá no caso, né? K0 lá, integral de 0 a 2π dφ' Aφ' vai ter esse problema escalar. Ora, nós sabemos que esses vetores eles vão com o cosseno de filinha, seno de filinha, e a integral dessas funções de 0 a 2π no ciclo vai dar 0. Então sobra só o segundo termo. E esse a gente vai agora calcular. Então N vai ser igual a J K0 I a 2. E tem que calcular agora essa integral aí, integral de 0 a 2π
filinha, a filinha, né? E aí tem o produto escalar do AR', escalar AR, certo? Ora, o AR pode ser escrito como o AR esféricas, pode ser composto de cilíndricas, né? Nós sabemos, isso aqui vai dar, subtende aqui um ângulo polar θ. Então o AR de esféricas, ele vale seno θ na direção do AR de cilíndricas, e cosseno θ na direção Z. Então o AR escalar o AR' vai dar seno θ AR escalar AR' mais zero, porque o AZ escalar o AR', que é o vetor de cilíndrica, né, que está no plano XY, o AR' está aqui, certo? Então dá zero, né? Então fica só esse produto escalar do AR com o AR'. Então se você olhar no plano, né, o AR é um vetor diferente do AR'. O AR é um vetor que está aqui, fixo no espaço. O AR' é um vetor variável, que está em qualquer lugar, né, sob a espira, né? O produto escalar desses dois vetores é o produto dos módulos cosseno dos ângulos. Ora, se um é subtendido pelo ângulo φ e o outro pelo ângulo φ', é o cosseno do ângulo da diferença desses ângulos, que dá cosseno de φ' menos φ. Então esse aqui vai dar seno θ cosseno de φ' menos φ. Então esse é o resultado do produto escalar. Esse termo aqui nada mais é do que seno de θ cosseno de φ' menos φ. Vamos então calcular aí essas integrais para o n, né? Então temos aí, n vai ser esse fator, seno θ sai da integral, fica essa função de φ' aqui, com esses vetores aqui. Vou calcular aqui mesmo. N igual a J, K0 e A2, seno de θ, né? Integral cosseno de φ' menos φ. Bom, aqui eu já vou expandir direto. Cosseno de φ' menos φ vai dar cosseno de φ, cosseno de φ mais seno de φ, seno de φ. Isso aqui, por sua vez, dá menos seno de φ ax, bora para praticar essas coisas, né? Mais cosseno de φ a y. Certo? Então você tem aí este vezes este, vai dar duas integrais. Este vezes esse vai dar duas integrais. Bom, quem são essas duas integrais? Bom, seno de φ, cosseno de φ, se calcular, vai dar zero. Cosseno de φ, cosseno de φ dá cosseno ao quadrado, que dá a metade do intervalo, que dá metade de π, certo? Então, n vai dar J, K0 e A2, seno de θ, né? Então, este aqui dá zero, parece o cosseno fixo da integral. Seno de φ, cosseno de φ dá zero, cosseno ao quadrado dá π, certo? Então, a integral de d', né? Esse aqui já está aqui, né? Vai dar π vezes a y. E
E aqui essa integral vai dar seno ao quadrado e cosseno senos. Cosseno seno dá zero, termina y dá zero. Seno ao quadrado vai dar π de novo, com um sinal menos. Menos π seno φ ax. Ora, menos, isso aqui vai dar, só botando assim, vai dar π menos seno φ ax mais cosseno φ a y. O que é isso aqui? É o nosso famoso a φ. Então, o vetor radiação por dipolo magnético vai ser J K0 I A2 seno de θ a φ. E ele já é transversal, né? Ele já está na direção azimutal. Ou seja, o vetor radiação ele é uma réplica da espira, que a espira é o azimutal, o vetor radiação também é azimutal. Bom, e aí, a partir daí fica fácil, né? Esse aqui é o próprio NT. A gente vai para a nossa formalismo, tá? E determina o campo elétrico de radiação. Isso é substituição direta, né? Intensidade de radiação. Campo de radiação, isso aqui é o próprio NT, né? O campo de radiação vai ser expressão direta, menos J ômega μ0. Esse vetor aqui, que é J, né? J K0 I A2 seno θ a φ sobre 4πr exponencial de menos JKR, né? E por aí vai, né? Aí fica para vocês fazerem. É só completar aqui para vocês verem se a expressão está certa. Menos J com J da maior vai ficar ômega μ0 K0 I A2 seno θ a φ sobre 4πr exponencial. Fica como exercício fazer quem é o campo magnético de radiação, o restante da questão, que seria o quê, né? A intensidade de radiação e a resistência. Bom, a resistência é que a gente só precisa dar uma olhada aqui, com calma, né? Que tipo de situação a gente vai ter aqui? Bom, mais uma vez, né? A dependência é com seno. Aqui está o vetor radiação, certo? A intensidade de radiação vai ter a função seno ao quadrado. E mais uma vez teremos a integral de seno ao cubo aparecendo, né? Certo? Já fizemos anteriormente. Uma vez calculado, é de radiação, né? Faz produto. Bom, vou fazer rapidinho aqui, ó. H rad, né? Vai dar AR vetorial a φ. Vai dar quanto? AR com a φ. O primeiro com o terceiro dá menos a θ, vai dar menos ômega μ0 K0 I A2 seno θ a θ, né? Sobre Z0 4πr. E aí faz o produto vetorial, vai aparecer a função seno ao quadrado, né? Porque a φ escalar a θ dá menos a R, que menos dá mais. Então, aí você tem a intensidade de potência, termina a intensidade de radiação, calcula novamente a potência irradiada, e daí você tem a resistência de radiação diretamente. Eu vou fazer só mais um problema, né? E daí vocês podem ver, no caso da antena, deixa eu ver se talvez dê para fazer um problema rápido aqui.
quando você tem mais de um elemento localizado, né? Eu já fiz essa questão, já caiu na prova algumas vezes, as pessoas têm errado essas questões sem ter percebido direito como é que é muito simples de fazer, né? Algumas dessas questões aqui que estão no final do capítulo estão resolvidas, né, em exercícios anteriores, vocês podem ver lá, tá certo? Mas deixa eu só fazer uma dessas, mesmo vendo a solução, parece que o pessoal não tem entendido direito como fazer isso aí, né? Certo? Revise os conceitos de diretividade e ganho, né? Resistência à radiação, tá certo? De uma antena, né? A questão de potência irradiada em partes do espaço subtendidas por ângulos sólidos também é fácil de fazer, mas eu quero fazer um pouco mais de a questão que pega mais pelo que eu me lembro é a questão de calcular o vetor radiação. Quando você tem vários elementos localizados, né? Então, por exemplo, essa questão aqui, esse aqui é um bom exemplo, certo? Vou fazer este aqui, talvez. Pronto, esse aqui, que é um pouco diferente, certo? Vamos fazer, repito, o problema 11.6. Então, observe, né? 11.6 é próximo à origem a dois elementos de corrente localizados, imersos no vácuo, definindo de forma vaporial por, né? Então, essa é a definição. Bom, a ideia é que os tamanhos são pequenos, certo? Desses elementos, né? D muito menor que lambda zero. Eles têm localizações no espaço e não há restrição em relação à localização no espaço. Ou seja, esse tamanho H pode ser qualquer. A ideia é que esse tamanho aqui, ele é pequeno em relação ao comprimento de onda. Bom, e dada essa distribuição de elementos localizados, determinar o vetor de radiação e aquela mesma questão, né? Campo elétrico de radiação, campo magnético de radiação, intensidade de radiação. Vamos fazer esse aqui certo? Vamos fazer esse aqui, certo? Que é um pouquinho diferente. Aqui, por exemplo, os elementos estão sobre o eixo Z, né? E estão direcionados em direção Z. Nesse exemplo aqui, eles estão direcionando em direção Z, mas estão no eixo X, certo? Então, vou fazer esse aqui, que é um pouquinho diferente, né? Aqui tem outros exemplos, aqui está na direção Y. Para cada situação dessa, vai se ter uma variação angular diferente, né? Vamos ver, por exemplo, esse aqui, né? A gente vê como é que fica, certo? Então, você já calcula o vetor de radiação para a distribuição de corrente, que são dois elementos localizados, né? Os tamanhos são pequenos em relação ao comprimento de onda, né? Então, a seria integral fica simples de calcular quando isso acontece. Então, você tem aí o sistema de coordenadas. Prolongar esse eixo X aqui para trás. Tá? E aí você tem eixo X, Y e Z. E aqui nesse ponto, vamos olhar o enunciado. No ponto H sobre 2AX, nesse ponto cheirinho, você tem um pequeno elemento de corrente localizado, IDAZ. E em menos H sobre 2AX, você tem outro elemento localizado também para cima, né? Vamos fazer isso. Tem aqui um elementozinho. Lá atrás, simetricamente localizado no eixo, em relação ao eixo X, tem outro elemento. Então essa é a situação, certo? Dois elementos localizados, pequenos. Esse tamanho desses dipolos, né? Chama de dipolos. Esse tamanho D é muito menor que o mediano no vácuo, quem está no vácuo, certo? Então o que é o vetor radiação, né?
Essa distância aqui é h sobre 2, certo? Isso aqui também. Então, o nosso IDL', né, é dado por ID AZ no ponto x' igual a h sobre 2, a x, e também ID AZ no ponto x' menos h sobre 2 a x. Daí o vetor radiação é direto, N, expressão geral. K0, porque estamos no vácuo, né? Vetor x' escalar AR. Se você tem elementos discretos, essa integral se quebra em soma, né, sobre os elementos discretos. Como a integração é simplesmente o integrando, né, no caso, né? Então isso aqui vai ser N, vai dar ID AZ JK0, né? Então, para esse elemento, ele está nessa posição fixa H sobre 2, né? A x escalar R, mas você vai quebrando, né? A integral é somando essas contribuições, essa contribuição mais essa, mais ID AZ, exponencial de JK0, e o outro vetor posição x' é menos h sobre 2 a x. E quando a gente pergunta na prova, é para fazer da forma mais sintética possível, certo? Então a gente vai fazer isso até o fim. Não pode deixar assim indicado, isso não é nada. Isso aqui é simplesmente repetir a fórmula. A gente quer a expressão em termos das variáveis angulares. Isso aqui vai dar IDAZ, né? Soma de exponenciais, vai dar exponencial de J, K0, H sobre 2 a x, a gente vai calcular isso ainda, né? Produto escalar, o AR. Isso aqui não é asa, isso aqui é AR, né? Mais exponencial de menos isso. Certo? Isso aqui é 2 vezes o cosseno do argumento. 2 vezes cosseno de K0, H sobre 2, a x escalar R. E temos que calcular esse produto escalar, para saber que função angular é essa. Sem o cálculo disso aqui não serve para nada, certo? Ele não pode calcular nada sem saber esse cálculo direito. Vai dar 2ID AZ cosseno dessa função que a gente vai calcular agora. Bom, quem é a x escalar R? Decompõe a R em cartesianas e você vai descobrir. A R vai ser seno θ cosseno φ a x mais seno φ a y mais cosseno θ a z. A R escalar x vai dar quem? A x escalar x dá 1, a y escalar x dá 0, a z escalar x dá 0. Vai dar essa função angular, seno θ cosseno φ, que é a parte mais importante, né, desse cálculo, certo? Então dá o cosseno dessa função aí. Função super complicada, né? A função angular. Dois cosseno θ, 2 cosseno, aliás, 2i d a z, o vetor na direção axial, cosseno de K0 H sobre 2 seno θ cosseno φ. Certo? E a partir daí vocês podem determinar várias outras coisas, né?
dá para calcular até a intensidade de radiação. Só não dá para calcular muito bem a resistência de radiação, porque essa função, cosseno de seno de cosseno, né, é difícil, certo? Isso dá para calcular no regime que isso aqui é pequeno, certo? Se o K0H for pequeno, observe, né? Dá para calcular o campo de radiação. Aqui você tem que calcular a componente transversal, né? Certo? Essa ainda não é a componente transversal, você tem que ter a componente na direção de θ, que vai ser a componente transversal, né? E dá para calcular o H de radiação. Com isso você tem a densidade de potência, vetor de Point, né? E daí você tem a intensidade de radiação. A resistência de radiação requer a integração dessa função aqui, né? Potência irradiada, integral de U de ômega. E a integral de U de ômega envolve o cosseno ao quadrado dessa função angular. E a integral dessa função não é trivial, certo? A menos que você possa aproximar isso para pequenos argumentos, né? Daí você pode calcular de forma fechada, mas aí sem essa condição, ou seja, no regime K0H pequeno, aí dá para calcular, certo? Tá? Então, cálculo de vetor radiação, de intensidade de radiação, para esses elementos localizados, quando você tem mais de um, você tem que calcular, né? Simplesmente somando as contribuições e destrinchando a dependência angular, porque a gente quer essa dependência, né, na prova, tá certo? Bom, acho que vai ficar por aqui. Os exercícios adicionais, vejam nos exercícios anteriores, que tem, acho que é mais fácil calcular quando você tem antena de polo, né? A partir das propriedades da antena de polo, foi feito o cálculo no capítulo, né? Então dá para calcular esses exercícios finais do capítulo, tá? Porque questão, até na quarta, que é o dia da prova, a gente está disponível para tirar dúvida, certo? Então fiquemos por aqui.